Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, por favor, abra a Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 até o versículo de número 10. Tiago, ele está no Novo Testamento, muito próximo do livro de Pedro. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. O texto da palavra de Deus diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combatei e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Verso 10, e a gente finaliza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Se assente, por favor. Vamos estudar a bendita palavra de Deus. Queridos irmãos, a nossa temática é sobre como nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E o primeiro ponto que nós fizemos leitura na semana passada foi a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo de número 2, do verso de número 5 ao verso de número 8. Esse texto é um dos textos mais sublimes do Novo Testamento, que vai descrever o período em que Jesus estava morando nos céus, na eternidade, aonde Jesus possuía toda a sua glória. Essa glória em que a pastora falou de Isaías capítulo 6, que os anjos voavam acima do trono de Deus, e eles diziam um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo. Toda essa glória era ali que Jesus habitava, e Jesus estava sobre esse local. E o apóstolo Paulo, vendo todo esse cenário, vai dizer que Jesus, ele decidiu por si mesmo, na sua soberana vontade, ele abriu mão, ele se abdicou de toda a sua glória para poder servir a vida do seu próximo. E o Evangelho, irmãos, eu quero já dar um ponto aqui para a gente, que às vezes o Evangelho é abrir mão, às vezes o Evangelho é abdicar, às vezes o Evangelho é renunciar, às vezes o Evangelho parece ser perda, para que nós possamos ganhar algumas coisas sobre as nossas vidas. Então eu quero aqui te incentivar de algum modo. Pastor, como o Senhor poderia me incentivar? Mediante a palavra de Deus, que vale a pena toda renúncia, irmãos. Vale a pena você abrir mão de algumas discussões. Vale a pena você não responder aquele WhatsApp, às vezes invertido, né?
Vale a pena às vezes você não discutir ali de bate-pronto. Vale as penas no trânsito a ver você dizer: vai com Deus, meu filho, pega o teu rumo, que eu pego o meu e vou por aqui. Então vale a pena, pastor, por quê? Porque Jesus abriu mão de toda a sua glória para poder servir a sua igreja. E não venha me dizer que você não pode abrir mão de algumas coisinhas, que para você é tão caro, que para você é inegociável, que para você é tão difícil, que para você é tão complexo. Mas eu quero te dizer que é possível sim abrir mão de algumas coisas para que você receba mais de Deus, em nome do Senhor Jesus. Por favor, diga assim: humildade. Então o primeiro ponto que a gente trabalha sobre humildade é quando Jesus ele pensa no próximo, ok? Quando Jesus ele vai pensar no próximo. E a nossa visão não pode ser uma visão egoísta. Não pode ser uma visão egoísta. Você já conviveu com uma pessoa que só pensa em si mesmo? Você já falou com uma pessoa que só pensa nela mesmo? É difícil, não é, irmãos? Às vezes você quer falar um pouco de você e da sua vida, mas tem pessoas que não dão espaço. Elas só querem falar das experiências dela. Eu não sei se você já conversou com alguém que às vezes você está contando uma experiência, e às vezes, Carmelina, a gente quer contar as nossas experiências e dizer assim: eu vivi isso, eu passei por isso. E a pessoa, por não saber ouvir, irmã Teresa, ela diz assim: ah, você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. E ela tem uma história sempre melhor, ela tem uma versão sempre melhor, ela sempre tem alguma coisa a contar. Aí você se sente para baixo e fala: meu Deus, parece que o que eu vivi não faz sentido, porque essa pessoa sempre tem alguma coisa melhor a se contar. E o egoísmo não é fácil. O egoísmo é a palavra ego, né? A palavra eu, a palavra grega, a palavra ego, é a palavra eu. É aquilo que só pensa em si, só pensa no seu próprio eu. E a nossa visão de mundo não pode ser uma visão egoísta. Por quê? Porque o texto vai dizer que Jesus, Ele deu e Ele deu. Ele deu a si, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de todos os seus benefícios. Então na nossa vida nós teremos que abrir mão de algumas coisas, tá, irmãos? Desculpa te dar essa notícia, mas isso é verdadeiro. Não tem como. Vai ter dia que você vai ter que chorar. Pastor, o senhor está pregando que vai ter dia que você vai ter que chorar. O choro vai embargar aqui na garganta, que você vai ter que engolir para descer de novo. Vai ter dia que vai ser assim, irmãos. Vai ter dia que vai ser assim. Mas posso te dar um recado? Isso vai te fazer com que você se pareça um pouco mais com a pessoa bendita de Jesus. Ele é o teu Senhor, e mais vale parecer com Ele do que parecer com você mesmo. O meu desejo é que você olhe no espelho e você não consiga contemplar somente a sua face, mas você consiga ver o brilho do Espírito Santo por intermédio da sua vida. Pode deixar alguém dizer assim: não, esse é bobo, esse é besta, perdoou de novo, deu uma nova oportunidade, investiu de novo, estendeu as mãos de novo. Foram isso que disseram do Senhor Jesus. Você acha que não vão dizer isso de mim e de você? Então, irmãos, que sejamos mais parecidos com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Nós lemos Tiago capítulo 4, e ele inicia dizendo sobre uma guerra, né? Diga assim, por favor: há guerras de dentro e há guerras do lado de fora. Dá uma palavra para o Senhor, diga assim para ele: irmãos, Jesus vai te ajudar nas duas guerras, viu? Isso. Agora pergunta para ele assim: e como anda as guerras? Tem sido muitas, irmão? Muitas guerras, muitas pelejas, muitas lutas, muitas adversidades. Mas a palavra é que Deus vai te ajudar a vencer todas essas guerras, viu? Em nome do Senhor Jesus. Gente, no versículo de número 1, Tiago vai falar de duas guerras: as guerras que acontecem dentro e as guerras que acontecem do lado de fora. E ele vai deixar claro para a gente que
essas guerras, elas só vão acontecer, só vai se dar porque há uma rebelião contra Deus, seja a rebelião do lado de dentro ou seja a rebelião do lado de fora. Foi exatamente isso que aconteceu no começo de todo o princípio, no começo da criação. Foi quando o homem, ele vivia em perfeição, ele vivia em harmonia. Era Deus que viria visitar o homem todos os dias. Era Deus que descia na viração do dia para poder ter um contato com esse homem. E era tudo perfeito, era tudo harmonioso. A Bíblia diz que não tinha espinhos, irmãos. A Bíblia diz que não havia veneno nas coisas, não haviam bichos, assim por se dizer, venenosos, Marcos. Imagina isso. Não havia maldade, não havia licenciosidade. Era uma harmonia plena. A presença de Deus habitava no jardim, ali feito no Éden. Mas o texto vai dizer que o homem escolheu pecar contra Deus, e o pecado entrou no mundo. Aí começou os conflitos. Os conflitos internos começou dentro do homem, quando o homem recebeu a oportunidade de querer ser igual a Deus. É isso que a serpente ofereceu para o homem. Aí veio os conflitos internos dentro do homem, e depois veio os conflitos do lado de fora. O homem começou a perceber os conflitos que havia ao seu redor, analisou, porque ele conheceu o bem e conheceu o mal. O homem agora passou a viver em conflito, e é sobre isso que em Tiago ele vai dizer que há duas guerras, uma interna e uma externa. Só que ele vai nos dar dicas de como os cristãos, eles não devem declarar guerra contra o Deus Todo-Poderoso. Você imagina, irmãos, alguém viver em guerra contra Deus? E eu preciso te dizer que tem gente que vive em guerra contra Deus. Agora, imagina um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Será que é bom um negócio viver em guerra contra Deus, irmão? Eu preciso te dizer que não é bom negócio. Viver em guerra contra Deus não é bom negócio, irmão. Pastor, e como isso é possível? Tiago ele vai dizer que quando nós nos tornamos amigos daquilo que Deus é inimigo, nós arrumamos briga com Deus. Todas as vezes que a gente se torna amigo daquilo que Deus é inimigo, nós arrumamos uma briga com Deus e nos tornamos, irmãos, inimigos de Deus. Agora os irmãos imaginem isso. Só que Tiago, ele vai falar de 3 inimigos que não devemos nos confraternizar, ou seja, existem inimigos que nós não devemos de forma alguma, Alex, fazer aliança. Nós não devemos ter nenhum tipo de aliança, nenhum. E o primeiro inimigo está no versículo de número 4, Tiago capítulo 4, verso de número 4. Olha o que ele vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, diga assim, amigos do mundo. Só que ele conclui dizendo assim, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então aqui não é uma palavra solta, isso aqui é palavra de Deus. Todos aqueles que se fazem amigos do mundo, automaticamente se colocam contra Deus, inimigos de Deus. E Tiago vai nos alertar que nós não devemos ter amizade com o mundo. Pastor, e o que quer dizer o mundo? O mundo quer dizer essa sociedade humana que vive sem Deus. Uma sociedade, irmãos, é um sistema de uma sociedade que ela vive em crise e conflito com Deus. A sociedade em que nós estamos inseridos, cada um de nós estamos vivendo, não é uma sociedade, irmãos, que estão andando de mão dadas com Deus, não é uma sociedade que estão bem com Deus. Por isso que as pessoas que estão no mundo nunca vão entender que quando a gente está passando por prova, irmã Maria, a gente vem para a igreja, como a senhora relatou aqui, quando estamos passando por apertos, por dificuldades, por lutas,
por provações, a gente não deixa se abater e a gente procura de algum modo buscar a presença de Deus, porque a gente sabe que sem a presença de Deus as coisas ficarão mais estreitas e mais difíceis para a nossa vida. Só que as pessoas que estão no mundo não entendem isso. Elas dizem assim: mas como que você consegue estar na igreja de novo? Tem alguma das coisas na sua vida que não mudou, e olha, me parece que não vai mudar, nem aparentemente tão logo. Só que elas não entendem que a gente adora Jesus não é por aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, mas é por aquilo que Ele já fez há 2000 anos atrás. Entregou-se numa cruz, redimiu-nos por intermédio do seu sangue e ofereceu a cada crente a salvação. E hoje nós somos participantes da salvação e temos uma alegria que o mundo não pode ter. E que alegria que é essa? Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, por apertos, por privações, mas há uma alegria dentro da gente, que é a alegria chamada alegria da salvação, Pai. De que um dia nós estaremos no céu, veremos o Senhor face a face, conhecemos a Jesus de perto, e a promessa é que lá, não é aqui não, a promessa é que lá não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais lamento. Lá nós teremos alegria e contemplaremos o Senhor face a face. Esse mundo vive nessa loucura desenfreada, esse mundo se entrega às prostituições dessa vida, esse mundo se entrega aos desejos da sua carne, e estão vivendo por viver, sem compromisso, sem propósito, sem destino de vida. E às vezes a gente vai dar a palavra para alguém, diz que a gente é quadrado, a gente é retrógrado, e diz que Jesus não serve para a vida deles. Tudo bem, não serve para eles, mas serve para a igreja do Senhor. Ele é tudo que nós temos. A igreja não sabe viver sem a pessoa bendita de Jesus. E eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. A gente trabalha, Marcela, com a presença de Deus. Eu declaro que os jovens vão para a escola com a presença de Deus. A gente faz todas as coisas com a presença de Deus. Não sabemos viver sem essa doce, maravilhosa, bendita presença de Deus. Então não se importe quando o mundo se voltar contra as coisas de Deus, zombarem na Sapucaí, colocando Jesus de qualquer jeito, Jesus de qualquer forma, indo para a porta da igreja, fazendo bagunça, mas a igreja não se negocia. A presença dele é tudo que nós temos, e quem está alegre e feliz porque a presença de Jesus é tudo que a igreja tem. Então levanta as tuas mãos, adora o nome dele, celebra o nome dele, bendiga o nome dele, louva o nome dele, porque a presença dele se faz presente nessa casa. Diga assim: eu não vou ser amigo desse mundo. Eu preciso te dizer que tudo que está em volta vai querer com que você faça amizade com esse mundo. Tudo, todas as programações, antigamente era na TV, né? A nossa época, mais assim, poucos anos atrás, uns 15, não, acho que uns 18 anos atrás, era tudo na TV, no rádio. Hoje em dia as programações mudaram, né? Até nós estamos lá no YouTube, né? Até nós estamos no Instagram. Todos nós estamos de alguma maneira sendo influenciados pelas coisas que estão disponíveis sobre a internet. E sabendo usar a internet tem sido uma bênção. A internet, sabendo usar, ela tem sido uma bênção. Só que há muitas estratégias que ocorrem por trás de programações, que ocorrem por trás de informações, e às vezes cabe em nós analisarmos e sermos racionais, porque há um sentimento que permeia os nossos corações de dizer assim: não, isso não tem nada a ver, isso só está aí, não, isso é besteira, isso não faz sentido algum. Mas e se eu dizer para os irmãos, e se for ao contrário, e se tiver tudo a ver?
E se de fato as coisas que estão por trás de programações, que estão por trás de certo tipo de programas, tiver tudo a ver? E como que ficaria essa questão? E se por trás disso estiverem ideologias complexas que estão querendo imprimir dentro da nossa casa? Porque, irmãos, antigamente, eu me lembro, e isso faz tempo, viu gente, que eu assistia novela, mas muito tempo. A pastora, quando se converteu, meu Deus, não se libertava da novela. Ela se libertou do cigarro, se libertou de um monte de coisa, mas, irmão, ela gostava de uma novela e ficava ali. E às vezes, irmãos, tem outras coisas que são mais edificantes, porque aí você vê coisas que estão passando na novela, irmã Maria, que não passava antigamente não. Aí você vê aquela sedução, o cara passando de cueca para lá e para cá, mulher de lingerie passando para lá e para cá, aí aquela situação aonde mostra os casais são homoafetivos em rede nacional se beijando, coisa que não passava. Aí você vê um filho se revoltando contra o pai lá na programação, contra a mãe. E aí você vê, eu acho que a bateria agora, vou trocar aqui. E aí você vê a bateria, pode deixar o volume cortado. Aí você vê nas programações uma série de influência que estão entrando coisas que não entravam. É certo que hoje em dia, para nós conversarmos com os nossos jovens, fica até difícil para conversar com os nossos jovens. Por quê? Porque como eles são novos, eles já pegaram essa nova fase. E nós que viemos da fase antiga, a gente sabe que isso daí não tinha. Só que para eles, tudo novo, tudo já está lá. Entende? Já está explícito, já está mostrado. Então, existe uma série de complicações que o sistema desse mundo, ele está querendo implantar. E eu preciso te alertar em algo: para a chegada do anticristo. Para que quando o anticristo ele chegar, o cenário, pode voltar o volume que eu estava. Obrigado. Quando o anticristo ele vier e ele chegar, o cenário já está montado, irmã Maria. Obrigado, Maria. Já deu um brilho legal. Para quando ele vier, o cenário todinho já está montado. Então, quando Tiago vai dizer que aquele que é amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus, é todo aquele que está envolvido com esse sistema do mundo e não percebe que existem coisas que o próprio sistema do anticristo e os seus demônios estão maquinando e lançando aí produtos e produtos e produtos. E aí a gente acha que não tem nada a ver, a gente acha que está tudo certo. Não é às vezes assim? Só que a Bíblia vai nos falar sobre um homem que se constituiu amigo de Deus. E esse homem era Abraão. A Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Porém, o seu sobrinho Ló era alguém que se tornou amigo do mundo, porque ele fez escolhas totalmente fora daquilo que Deus queria para a vida dele. Ele fez escolhas complexas. Em Gênesis 14, a Bíblia diz que houve uma guerra tremenda, uma guerra complexa, aonde que Ló foi raptado e foi levado cativo. E quem foi que teve que ajudar lá Ló quando ele estava em guerra? Abraão. Em Gênesis 14, Abraão teve que ajudar. Por qual motivo? Porque todos aqueles irmãos que estão envolvidos com o sistema desse mundo, eles entram em guerra com Deus. E Tiago vai nos alertar dizendo assim: não é bom que o crente seja amigo do mundo. Vale, glória a Deus. Glória a Deus. Não é bom que o crente seja amigo do mundo. Esse é o primeiro aqui. Vamos ao segundo. Vai para o verso de número 5. Melhorou bastante, mano. Verso de número 5. Olha o que Tiago vai dizer. Se o primeiro é o mundo, o segundo aqui no verso de número 5: ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes.
Se o primeiro é o sistema do mundo, o segundo inimigo é a carne, a nossa própria carne. E carne não é o nosso corpo, né? A carne fala de uma velha natureza. Essa natureza velha é tudo aquilo que a gente herdou de Adão. Tudo que a gente herdou de Adão. Herdamos uma velha natureza. Agora você imagina, se você recebe uma herança, e essa herança que você recebe é algo muito velho, irmãos. Pense, você recebeu algo muito velho na sua mão. Você tem duas opções: ou você lança aquilo fora, ou aquilo precisa ser transformado. E nós recebemos algo velho. Nós recebemos essa herança de Adão, que é a nossa velha natureza. Porém, por intermédio de Cristo, toda essa nossa natureza ela pode ser transformada e modificada. A nossa carne, que são esses desejos, esses impulsos, tudo aquilo que luta contra o Espírito de Deus. Você quer ver algo? Ou só sou eu que sou assim? Se sou só eu confesso o meu pecado. Mas se for mais alguém assim, você quer ver algo? Você já tentou fazer algo? Você tentou fazer algo e a sua carne, você tentou fazer algo espiritual e a sua carne falou assim: não precisa disso não, deixa esse negócio para depois. Você já passou por um momento em que de manhã você precisava, irmão, colocar o joelho no chão em oração, a sua carne falou: não, para com isso, você está cansado, vai preparar um café, vai comer um pãozinho com ovo, depois você faz todas as coisas. Aí o seu espírito fala assim: mas agora são 20 minutinhos de leitura. Aí a sua carne fala assim: não, vamos para o WhatsApp, vamos para o Instagram. E aí você está 30 minutos lá assim, passando o celular, e de repente o espírito, aí passa alguém lá no Instagram, passa alguém lá no YouTube e fala assim: larga esse celular. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso, irmão? Aí parece alguém lá: larga esse celular, vai ler a Bíblia. E a gente fala assim: não, tem nada a ver não, e continua. Essa velha natureza, ela é difícil, irmão. Ela precisa ser domesticada. Ela precisa ser, você precisa dizer para ela assim: não, você não vai fazer isso aqui não. O seu espírito precisa mostrar para ela quem manda. Precisa dizer assim: não, você não manda aqui não. Por mais que venha as vontades, impulsos, desejos, mas o seu espírito precisa dizer para ela: não é desse jeito não. Não é dessa forma não. Por quê, pastor? Porque aqueles que estão cedendo à vontade da carne, eles estão se constituindo inimigo do Espírito. Não é isso que Gálatas vai dizer? Lembra que o primeiro inimigo é inimigo de Deus? O inimigo de Deus, que é aqueles que amam o mundo. O segundo inimigo é inimigo do Espírito. Porque Gálatas vai dizer, Gálatas 5 vai dizer que a nossa luta, ela é interna. A nossa luta é o Espírito guerreando contra a carne. Gálatas 5, a partir do verso de número 18, vai dizer que há uma luta, um combate do Espírito e da carne guerreando entre si. Agora vamos ver, Maria, o que diz aí Romanos 8, verso de número 7. Por favor, diga assim: eu não posso viver de um modo que agrade a minha velha natureza. Diga assim: eu viverei de uma maneira que glorifica o nome de Jesus. Vamos ver, Romanos de número 8, verso de número 7. Porquanto a inclinação da carne é o que, irmãos? A pergunta que eu faço para os irmãos: a carne é ou não é inimiga de Deus? Pronto. A carne é inimiga de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E lembra do Abraão? Abraão é o crente que foi um crente espiritual, porque Abraão, ele andou com Deus. Só que Abraão também teve falhas.
Porque Abraão, quando deu lugar à sua carne, ele mentiu. E por mentir, ele criou uma ferida enorme no coração da sua esposa. Só que Ló é esse outro homem que tinha uma mente totalmente carnal e desobedecia a vontade de Deus constantemente. Então o segundo inimigo de Deus é a carne. Só que o terceiro inimigo, verso de número 6 e verso de número 7 de Tiago 4. Para a gente seguir, Tiago 4, versículo de número 6 e 7. Semana passada eu só passei por esse texto rapidamente. Hoje eu estou expondo ele, pregando de uma maneira mais expositiva. Verso de número 6. O terceiro inimigo de Deus, antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então o terceiro inimigo é o diabo. O primeiro inimigo é o mundo, o segundo inimigo é a carne, e o terceiro inimigo o diabo. Você percebe que o mundo se opõe a Deus. Tudo aquilo que é de Deus, o mundo se opõe. A carne vai se opor tudo aquilo que é do Espírito, irmãos. Tudo aquilo que é do Espírito, a carne vai se opor. Tudo aquilo que é do Espírito, a carne vai se opor. Só que o diabo, ele se opõe em tudo aquilo que é de Cristo, tudo aquilo que é de Jesus. Toda oposição, todo conflito, o mundo ele está em conflito com o Pai, a carne luta contra o Espírito, e o diabo ele se opõe ao Filho de Deus. Ele se opõe. E nós vamos perceber que o maior pecado em que o diabo cometeu, o maior delito, que possamos assim dizer, se chama orgulho. O maior delito em que Satanás ele cometeu se chama orgulho, soberba. Orgulho, soberba. E Tiago ele vai dar 3 instruções para que nós possamos vencer esses 3 inimigos que apareceram no caminho. 3 inimigos que apareceu, ele vai dar 3 maneiras de nós vencermos. Primeira maneira, verso de número 7, vamos fazer a leitura. A primeira maneira diz assim, sujeitai-vos a Deus. Por favor, diga assim: sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Segunda maneira de vencer essa guerra está no verso de número 8. Chegai-vos a Deus. Tomou nota? Primeira nota é sujeitai-vos a Deus. Segunda nota é chegai-vos a Deus. E a terceira maneira, que é a maneira que eu falarei hoje, sobre a humildade, está no versículo de número 10. Aleluia. Versículo de número 10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Pastor, não dá para ficar só com a exaltação? Não dá. Porque antes da exaltação vem quem disse foi você, não fui eu também. Antes da exaltação vem o quê? Só que vamos ser sinceros, a gente gosta de se humilhar? Não gostamos. Só que a humilhação aqui que está dizendo é uma humilhação perante ao Senhor. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. A gente fica com a segunda parte sobre exaltação. Só que lembra que eu disse aos irmãos que o maior pecado de Satanás foi o orgulho. O que opõe à humildade? O que se opõe à humildade? O orgulho, a soberba. O orgulho é tudo aquilo que se contrapõe à humildade. Então o recado de Tiago que ele deixa para a gente é: sujeitai-vos a Deus. Mas não só isso, ele diz assim: se achegue a Deus. Quem lembra do aviãozinho aqui? Eu vou ter que contar de novo. Deus poderoso. Se achegue a Deus. E o terceiro,
humilhai-vos perante ao Senhor. Essa expressão aqui, humilhai-vos, ela significa reduzir-se ao plano, designar alguém a uma posição mais baixa. O texto de Filipenses, vamos lá, Maria, a gente vai precisar ir lá. Filipenses 2, verso de número 5 ao verso de número 8. Filipenses 2. Aleluia. Filipenses 2, do verso de número 5 ao verso de número 8. Olha o que o texto diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço para os irmãos: esse sentimento que havia em Cristo Jesus, qual que seria esse sentimento? Esse sentimento aqui seria o sentimento de humildade. Por qual motivo? O verso de número 6 continua falando que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. O recado que eu dou para os irmãos: só há uma maneira de nos tornarmos mais humildes, é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Aleluia. Irmãos, quando você se deparar com uma pessoa humilde, é porque essa pessoa está vazia de si mesmo. Humilhou-se, esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se. Deus poderoso. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então depois a gente vai entender o que Tiago está dizendo, porque o verso de número 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Sabe o que Tiago está dizendo? A humilhação, ela vem primeiro. Não adianta, a humilhação ela vem primeiro. Não adianta nós queremos fugir da humilhação, porque a humilhação ela faz parte da vida cristã, irmãos. A gente costuma dizer: estou sendo muito humilhado por essa situação, ou essa ou a outra. Mas isso, se nós contemplarmos numa perspectiva bíblica e daquilo que o céu está se revelando, é como se Deus está dizendo assim para a gente: aguarda só mais um pouquinho, porque a exaltação de Deus está chegando sobre a sua vida. Mas se todo esse cenário de humilhação for composto por Deus, e há cenários, irmãos, que o próprio Deus vai fazer com que nós devamos nos humilhar. Não foi isso que o anjo apareceu para Agar e disse para ela: Agar, da onde você veio, para onde você está indo, Agar? Agar, ela saiu da casa de Abraão sem a permissão de Deus. Sabe o que o anjo falou para Agar? Agar, volta da casa de Sarai e humilha-se de novo perante ela. O texto diz que ela volta, se humilha, e quando ela sai pela segunda vez, ela sai com uma promessa. O filho dela sai com uma promessa. Irmãos, e se você prender os seus olhos no cenário de humilhação em que você está vivendo, em que você está passando, você vai se deprimir, você vai se colocar para baixo, você vai se achar que não tem saída. Mas o Senhor está dizendo: se essa humilhação foi proposta para que o meu nome seja glorificado, aguarde mais um pouquinho, porque a exaltação de Deus, ela está chegando sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos voltar para Tiago, irmãos, para a gente caminhar para fechar. Verso de número 10 de Tiago. Diga assim: humilhai-vos. Humilhar, essa expressão significa designar alguém a uma posição mais baixa. Deixa eu perguntar, irmãos, e vamos ser sinceros: será que nós estamos preparados para que o Senhor nos designe a uma posição mais baixa? Será? Na verdade, a gente só quer subir, irmão. A gente só quer degraus para subir. Só que a gente não entende que antes da glória veio a cruz.
Antes da coroa de glória veio a coroa de espinhos. Então nós precisamos viver um evangelho de verdade, irmãos. Não precisamos viver um evangelho em que as pessoas estão pregando dizendo assim, vai ter exaltação, e a gente dá glória a Deus. Só que a pessoa não explica que antes da exaltação chegar, a gente vai precisar passar um cenário difícil às vezes. Irmãos, passar um cenário de humilhação na saúde não é fácil para ninguém. Passar um cenário de humilhação dentro de casa, com provações, com marido, com mulher, com filhos, com parente, amigos, não é cenário fácil para ninguém. Passar um cenário de humilhação quando as portas se fecham e você manda currículo, você está bem preparado, você se equipou para o mercado de trabalho, mas parece que as coisas não fluem, não acontecem, parece que Deus te abandonou e parece que Deus não está mais ligando para você. Não foi isso que Jesus sentiu na cruz do Calvário, quando ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então eu estou pregando assim, irmão. Jesus falou isso comigo, e tem pessoas que estão vivendo isso, que parece que Deus te abandonou nesse cenário, e você está vivendo esse cenário de humilhação, e às vezes você, meu Deus, quanta humilhação. Mas o Senhor está te dando uma palavra também direitinho. E você que nos acompanha na internet, essa palavra vai para você também. Se você souber viver esse cenário que está proposto para a sua vida, aguarde que o novo tempo de Deus está chegando sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que tem uma segunda palavra, exaltação. Diga assim, exaltação. Olha, da exaltação você falou com mais ânimo, né? Diga aí de novo, exaltação. Vai, irmão, diga exaltação. Exaltação significa elevar às alturas, significa prosperidade, honra e felicidade. Então todos aqueles que viveram um cenário de humilhação, quem se lembra de José? José viveu ou não viveu um cenário de humilhação? Mas a pergunta que eu faço para os irmãos, a honra chegou ou não chegou na vida de José? A alegria chegou ou não chegou na vida de José? A felicidade chegou ou não chegou na vida de José? A prosperidade chegou ou não chegou na vida de José? Então Deus está dizendo, do mesmo modo que chegou na vida de José, chegou na vida de Cristo, ela também chegará na minha vida e chegará na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Ele vai elevar as alturas com prosperidade, com honra e com felicidade. Para a glória de Deus. Eu quero declarar que esse cenário de humilhação que você tem vivido, seja no meio da sua saúde, seja no meio da tua parentela, seja com amigos, seja com irmão, seja com filho, seja com netos, seja com marido, esse cenário de humilhação, o Senhor pode mudar e trazer prosperidade, alegria e felicidade para a glória do seu santo nome. Só que Jesus usou seus privilégios celestiais para benefício de outras pessoas. Lembra-se que Filipenses vai dizer que Jesus estava em forma de Deus, mas ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma de homem, e na forma de homem ele tomou a forma de servo. Perdão, na forma de servo ele tomou a forma de homem. Não foi isso que o texto que Paulo vai dizer exatamente isso? Então Jesus usou os seus benefícios para poder servir outras pessoas. Irmãos, eu acredito na prosperidade. Quantos acreditam na prosperidade aqui? A Bíblia vai dizer que a prosperidade é um dom de Deus. Mas eu preciso te fazer uma pergunta. Deus pode te fazer próspero, irmão? Pode? Pode? Olha Jesus, faça a pastora próspera. Pode, Alex? Deus pode fazer próspero? Pode, Maria? Pode, meus irmãos? Pode? E aí, irmãs? Vocês estão preparadas mesmo para a prosperidade profunda de Deus? Estão mesmo? Olha, irmãos, estão mesmo. Glória a Deus por isso. Jovens, vocês estão preparados para a prosperidade de Deus? Mais ou menos, né? Tá mesmo. Você quer ver como isso é possível? Quando a prosperidade de Deus chegar na sua vida, você vai usar ela para benefício de outras pessoas. Agora eu pergunto de novo: os irmãos estão preparados para ser prósperos? Mesmo?
R$1.000 na sua conta. Glória a Deus. Deu glória a Deus? Agora eu quero ver se você vai dar glória a Deus. Jesus falou assim: eu quero que você doe 6 e viva com 3. Tá mesmo, irmão? O Alex me contou o testemunho do dono da Colgate. Ele começou dando 10% na igreja. Resumindo, a empresa se tornou uma multinacional. Ele dava 90% e vivia com 10%. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Presta atenção. Eu nunca fiquei pedindo nada aqui para ninguém, irmão. Só para a igreja. As coisas da igreja eu falo mesmo. Para mim, não. As coisas da igreja eu peço a contribuição dos irmãos. Mas nunca te ofereci que Deus vai te dar outra coisa em troca, não. Nunca. Você nunca vai ouvir isso da minha boca. Só que a prosperidade de Deus, quando chega na nossa vida, a prosperidade no sentido de abundância geral, você consegue ouvir a voz de Deus e Deus fala assim: eu quero que você dê 1.000 esse mês. No outro mês, eu quero que você dê 2. Irmão, para quem não tinha R$2 na carteira para dar, sapato, imagina, e o Espírito Santo falasse, aí sabe o que vai vir na cabeça? E achei, e achei. Como fica esse negócio aí? Hã? Isso, e aquilo outro. Está preparado, Silvio? Para Deus dar um pulo na logística lá e falar assim: é isso que eu quero. Porque para viver isso tem que ouvir Deus, irmão. Por isso que eu digo, não são todos, irmãos, que têm condições de ter uma vida abundância em recursos financeiros. Não são, irmão. Não é. Porque muita gente acha que, meu Deus, o horário já foi, precisa encerrar. Muita gente acha que com as condições financeiras a pessoa se desvia e não pode servir a Deus. Existem muitos homens sérios na Bíblia que foram ricos, irmãos. Muitos. Um dos homens mais ricos que pisou nessa terra se chamava Salomão. Ele tem aqui 3 livros dele na Bíblia, fora os Salmos. Então foi um dos homens mais ricos. Abraão foi um dos outros homens. Então, na verdade, o dinheiro não vai desviar ninguém. O dinheiro só vai revelar quem as pessoas são. Aleluia. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, se apegar a isso, aí se perde. É por isso que o segredo aqui, para nós vivermos uma vida próspera, é uma vida de humilhação, irmão. É uma vida ouvindo a voz de Deus. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha separado uma oferta em casa e era aquele dinheirinho que tinha, pai. Não, as contas estavam tudo pagas, mas tinha um dinheiro separado. E eu fui para a igreja, fui pregar, e aí chegando na igreja, o senhor falou assim: sabe aquele dinheirinho que tem lá? R$500. Eu falei: sei. Já estava imaginando o que eu ia fazer com ele. O senhor falou assim: esse dinheiro não é seu. Eu falei: meu Deus do céu, vai vir alguma coisa por aí. Eu falei: Jesus amado, foi o pastor pregar, vou fechar aqui porque o horário já foi. Foi o pastor pregar na igreja, e aí Deus falou assim: esse dinheiro é dele. Eu falei: amém, Jesus. Esse dinheiro é dele? Esse dinheiro é dele. Amém. Na hora que eu chamei ele, falei: preciso te dar um negócio, dei o dinheiro para ele. Sabe o que ele falou para mim? Falou: pastor, já tem 1 semana que eu estou orando. 1 semana, e Jesus disse para mim que não passaria de hoje. Jesus disse para mim que chegaria hoje. Eu estou com o aluguel da igreja atrasado. E eu preciso de R$500 para pagar o aluguel da igreja. E aquele dinheiro serviu para pagar o aluguel da igreja. Eu estava no culto, irmãos. Estava no culto. Tinha acabado de ganhar um sapato. Acho que foi a pastora que me deu, um JP. Um sapato que tinha até respiração embaixo aqui, Alex. Pense num sapato bonito, envernizado. Um sapato lindo, irmãos. Foi pregar o irmão da igreja. Na hora que ele sentou no banco, o senhor falou assim para mim: está vendo esse sapato no seu pé? Eu falei: estou. Não é seu, esse sapato é dele. Eu falei: meu Deus do céu. A pastora estava comigo. Eu fui embora de meia para casa, mas o sapato eu dei para ele. Mas eu já vivi coisas, irmãos, que eu estava orando 3, 4 dias e do nada, irmão, estava orando. Os irmãos chegavam, eu não ia pregar, os irmãos chegavam e falavam assim: Fábio, não sei por que está acontecendo, mas Deus pediu para mim te dar R$1.000. Irmãos, aqueles R$1.000 era o aluguel da minha casa, era a compra que eu precisava fazer, eram coisas pontuais.
já vivi milagres de Deus assim. Eu estava orando essa semana aqui, colocando diante do Senhor uma causa, porque a gente estava colocando o piso da igreja, faltou uma caixa do piso da igreja, faltou uma caixa. Eu falei: Jesus, o Senhor sabe que está faltando uma caixa do piso da igreja. Deu exatamente 5 minutos, meu celular toca, e a pessoa foi e falou assim para mim: Fábio, não sei porquê, mas Jesus está mandando eu dar uma oferta para a igreja. Agora, ela deu a oferta que ela deu, irmã Maria, dava para comprar 5 caixas de piso. A oferta que ela deu. E a gente tem vivido isso, Matheus. O rapaz da placa, me perdoe, que eu falei para eles que eu não queria mais passar do horário, não quero entregar até com 10 minutos de antecedência, mas eu não estou sentindo de falar isso aqui para vocês. Todos os lugares que nós fomos atrás da placa, todos os lugares, R$ 2.600, R$ 2.500, R$ 2.600, uma boa placa, um bom material, aquilo ali vai durar anos. E o 2.000 e pouco, eu consegui um contato do rapaz, falei para ele: eu vou colocar a placa, você só me vende material, o que você pode fazer para ajudar? Ele falou: olha, eu consigo para você por R$ 1.200. Já quebrou praticamente a metade do preço de tudo que eu estava verificando. Já quebrou metade do preço. Até pensei em falar com o filho da irmã Ilma para fazer um negócio para a gente, mas aí graças a Deus apareceu esse rapaz e ele conseguiu um valor de R$ 1.200. Aí marquei com ele hoje, eu falei: então tá ótimo, vai lá na igreja, eu vou na sua casa. Falei para ele: eu vou na sua casa, eu vou aí pegar a placa, você deixa lá no jeitinho, e eu vou lá para a igreja para fazer a instalação. Ele falou: não, moço, fica tranquilo, do mesmo jeito que você pagou aí, pode ficar em paz que eu vou instalar a placa para vocês, eu não vou cobrar não. Irmãos, eles demorou 2 horas para fazer a instalação da placa. Se fosse eu, acho que levaria 6. Então ele fez a instalação em 2 horas pelo mesmo valor, nada mudou. A gente está recebendo oferta, irmão, está recebendo coisas para a igreja. O meu primo veio, me ligou, falou que estava em casa, falou do nada, ele falou: preciso ir aí. Eu falei: mas o que foi? Ele falou: não, preciso ir aí, e a gente vai pintar um negócio aí. Ele trabalha com pintura, fez esses grafites, essas coisas. Chegou lá, está fazendo um trabalho de grafite, vai pintar a porta da igreja, levou tinta, a gente está pintando a igreja com a tinta que ele trouxe, não cobrou nada. Então Deus está movendo muitas coisas, Deus está fazendo muitas coisas. Mas a gente precisou viver cenário de humilhação, sim ou não? Precisamos viver cenário de humilhação. Aqui vivemos muitos cenários, mas Deus está fazendo coisas e está nos surpreendendo. Então, irmãos, se você quiser ser mais parecido com Jesus, aceite o cenário que você está vivendo, mas não aceite no sentido de conformismo e comodismo. Deus usou a pastora para falar que Abigail tem que se levantar na mesa. Aceite no sentido de que é Deus que está fazendo, mas se levante para orar, para buscar, para jejuar, para interceder, para orar. E olha que o marido dela a Bíblia diz que o nome dele era louco. O nome dele era louco, a expressão do nome dele era louco. Era alguém que alguém olhasse e falasse assim: não vale a pena lutar. E ela lutou até o final para dizer assim: não, eu vou lutar pela minha casa. Então, em nome de Jesus, lute pela sua casa, lute pela sua família. Aqueles que passam pela humilhação, aqueles que a si mesmo se humilham, serão exaltados em nome de Jesus. Oh, glória, suas palmas louva ao Senhor Jesus.